e é um assunto tão importante porque parece que tem um número cada vez maior de pessoas acometidas por essa doença. É por conta de estresse? A psoríase é única e exclusivamente ligada à nossa correria, ao nosso dia a dia mais agitado, doutor? Com o aumento do estresse, da exigência das pessoas, a gente tem a impressão que realmente tem aumentado bastante a incidência de psoríase. Isso faz com que as pessoas sintam na pele esse preconceito, doutor? Porque eu fiz matérias já de pessoas com psoríase e que quanto mais elas tentavam ter uma vida normal, o nervoso de se sentir discriminado fazia com que essa doença piorasse. Isso pode acontecer em momentos de estresse mais elevado? Isso acontece. Nos dias de hoje, com a facilidade de conseguir informação pela internet, muitas pessoas se impressionam bastante e acabam se influenciando, e isso funciona realmente como um agravante da psoríase. Doutor, o que é especificamente a psoríase? A psoríase é uma doença bastante conhecida, existem referências bíblicas à psoríase ou a doenças que podem ser identificadas como psoríase, e é um quadro em que o sistema imunológico se vira contra a pessoa. É como se o sistema imunológico, no intuito de defender o organismo, acabasse produzindo um excesso de agressão que vai se refletir sobre a pele, sobre o couro cabeludo, e eventualmente até sobre as articulações da pessoa. Doutor, nós separamos algumas fotos, acho que pelas fotos é mais fácil até para você explicar para a gente. Deixa eu pedir para colocar as fotos. Nossa, doutor, nas mãos, mas eu pensei que a psoríase era só aquela escamação. E aí me dá a impressão de ser uma vermelhidão, como se fosse uma mancha, né, doutor? Essa é uma forma de psoríase pustulosa. Psoríase pustulosa pega muito a parte da palma da mão, da planta do pé, podendo se associar a lesões corporais também. E doutor, que tipo de tratamento que existe para esse tipo específico? Para esse tipo se utiliza várias substâncias que vão realmente modular a ação do sistema imunológico, vão deprimir a ação do sistema imunológico. São remédios mesmo? Medicamentos. Doutor, nesse caso aí ela já está mais grave porque parece que pega as unhas também? É isso? Sim, a psoríase pode pegar as unhas, dando lesões muito semelhantes às lesões de micoses, muitas vezes se confundem. Muitos pacientes chegam fazendo o tratamento de micose de unha e têm somente psoríase. Doutor, esse caso que nós estamos vendo aí na tela é um caso especificamente porque a pessoa deixou para começar a tratar por muito tempo, demorou muito para tratar, ou quando começa, pode começar já dessa maneira? Não, normalmente há uma evolução. Ela vai avançando, a doença vai avançando sem o tratamento adequado? Mesmo com o tratamento adequado, em alguns casos, pessoas muito tensas, nós temos dificuldade de controle, necessitando às vezes tratamentos bastante rigorosos. Então há uma escala de evolução, começa-se com tratamentos mais simples, em alguns casos se chega a tratamentos bastante rigorosos. E doutor, a psoríase pode atingir o corpo todo, qualquer parte do corpo? Pode, é a chamada forma eritrodérmica da psoríase. Corpo inteiro, inclusive muitas vezes pegando as articulações. Nós temos foto aí, doutor, até da barriga, dessa forma, ó. É porque parece que ela se apresenta de diversas formas. Eu falava com o doutor a respeito de um caso que eu vi quando eu era repórter, que parecia uma escamação, como se fosse uma escama de peixe. Não tinha esse vermelhidão, só tinha as costas todinhas descamadas. Isso também pode acontecer, tem várias formas então, né, doutor? Isso, o nome psoríase vem de escama de peixe mesmo, né? É? Então, realmente, daí deriva o nome psoríase. Doutor, e pode ser, olha só os joelhos, meu Deus. Doutor, daí tem que passar cremes específicos também, além de medicamento e tudo? Cremes, muitas vezes porque medicações parece que nesse injetadas. caso parece que resseca, né, doutor? Sim, há um ressecamento, há necessidade de hidratar esse paciente e com isso a gente consegue uma melhora, sim. E doutor, essa doença, além desse agravante do estresse, como você falou, ela também é hereditária? Pode passar de pai para filho? Existe alguma comprovação nesse sentido? Existe, observa-se uma associação. Pacientes que têm psoríase costumam, com muita frequência, ter familiares acometidos. Não é uma regra, não existe um mecanismo genético totalmente determinado. A gente estuda os antígenos de compatibilidade para transplantes, etc. Existem alguns grupos de antígenos que têm uma incidência muito maior de psoríase. Que a gente pode considerar hereditário até. Isso, o HLA, né, o antígeno de histocompatibilidade utilizado para transplantes, tem uma transmissão hereditária bem nítida. Doutor, existe a possibilidade do contágio, por exemplo, a gente ter contato com uma pessoa e a pessoa passar essa doença para a gente?
Não, a psoríase não é uma doença contagiosa. Mesmo quando a pessoa está com essas feridas, como a gente viu, quando tem problemas nas unhas, também tem, se, por exemplo, usar um alicate, uma pessoa que tem uma unha dessa maneira, pode causar problema, né, doutor? A psoríase em si não vai ser transmitida, ninguém pega psoríase por contato com unha de quem tem psoríase, ou mesmo transfusão sanguínea de um paciente que tem psoríase. Não existe contágio, ela é autoimune. Agora, realmente, ela se confunde com doenças bacterianas ou por fungo, que pela semelhança, né, doutor? Pela semelhança. Doutor, e existe cura para essa doença? Então, não existe uma cura. A gente tem tratamentos bastante eficientes que melhoram, porém, nada nos garante que esse paciente possa ter uma nova crise. O paciente não fica curado, ele fica controlado, vamos dizer assim. E isso é um estado de remissão. Doutor, daí eu fico pensando assim, a pessoa que tem um problema como esse, se já é constatado que o estresse aumenta até a possibilidade do avanço dela, uma vida equilibrada também pode garantir uma qualidade de vida melhor para quem já é acometido pela doença, né? Com certeza. Existem pacientes que realmente têm essa possibilidade, que se afastam do ambiente estressante, que vão viver num ambiente mais tranquilo e que tem uma melhora, uma remissão até total da doença. E doutor, quem é mais acometido pela doença? Homens, mulheres, crianças? Existe uma... Qualquer idade. É mais comum no indivíduo adulto, mas nós temos casos de crianças com lesões de psoríase, se comporta de uma forma um pouquinho diferente na criança, geralmente lesões mais brandas, mas existem em todas as idades. E homens e mulheres também não tem uma também, diferenciação? Nos homens e nas mulheres. E doutor, qual é a primeira, como é que eu sei que o que eu estou desenvolvendo pode ser psoríase? Qual é o sinal que eu tenho que observar para buscar um tratamento? Porque, como você falou, tem coisa, por exemplo, a pessoa tem uma inflamação aí uma coisa na unha, alguma coisa assim, acha que é algo simples, passa um medicamento mesmo para micose, pronto, e não percebe e acha que é aquilo ali mesmo que está se desenvolvendo. Tem alguns sinais de alerta? Tem. Normalmente, quem tem psoríase percebe que alguma coisa está errada. É uma descamação mais persistente, às vezes uma caspa que não cede com tratamento convencional, às vezes uma doença de unha que está progressivamente se agravando, e a gente recomenda justamente uma consulta médica. Para já começar um tratamento, quanto mais rápido, mais fácil controlar, né, doutor? Perfeito. Já que tem algo de errado, vamos ao médico. Olha, nossos especialistas sempre falam isso, que a gente conhece o nosso corpo melhor do que ninguém. Você percebe que tem alguma coisa diferente? No caso da psoríase, você percebe uma escamação pertinente, que não acaba nunca, uma dor diferenciada, uma escamação diferenciada, a unha com uma aparência diferenciada, busca um especialista. A gente tem essa maldita mania de ficar tomando remédio porque não sei quem indica, né, doutor? E para a internet. E para a internet no doutor Google, e daí você fica muitas vezes protelando o início de um tratamento que pode ser muito simples e te ajudar muito a controlar a doença. O Dr. Enio tem o site que é dermatoenio.com.br, você tem mais informações lá, ele tem artigos muito importantes lá para você aprender a se cuidar melhor, a ficar atento à sua pele, principalmente, nós temos tanto um índice de câncer de pele tão grande no nosso país e muitas vezes pela falta de cuidados. Então ele tem orientações importantes, tem contatos ali também para você marcar a tua consulta se você percebe que tem alguma coisa diferente. Mais importante que nós queremos sempre que você aprenda aqui é que não é Dr. Google, tem especialista para isso, para ajudar a gente. Doutor, obrigada. É sempre um prazer te receber. Muito obrigado.